Bom, voltei. 2h51 agora, mais 40 minutos aí, vai até as 3h30. Acho que eu acabo antes disso. Bom, agora deu tempo de eu tomar uma água, tomar um leite, aí acho que eu vou parar de tossir tanto assim, tava tossindo muito, de tanto falar aqui. É, gente, os backups ainda estão rolando das duas máquinas Windows, tá? Tanto o do ISA que está indo pela rede, como o do AD que está indo local. Eu acabei falando meio rápido na hora do backup, deixa eu dar só uma revisada. Eu vim aqui para fazer o backup do Windows Server 2003. A gente vem no iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, backup. Aí lá a gente coloca o que a gente quer fazer, se a gente quer fazer um backup ou uma restauração. E onde a gente vai salvar a pastinha, né, o caminho. Pode ser tanto um caminho de rede, como pode ser também um caminho local. E o arquivo também. Vocês viram que no vídeo eu coloquei lá o arquivo como backup.bkf. Por que BKF? Porque essa é a extensão de backup do Server 2003. Na época do Windows Server 2003, os backups de servidores eram salvos na extensão .bkf, que era um arquivo compactado com os arquivos do sistema. Hoje a gente já tem um .bac, que é uma imagem, ou então .vhd, que é uma imagem do HD completo, né? Mas antigamente em 2003 era BKF, por isso que eu coloquei BKF lá também. Bom, os gráficos, vamos lá, como é que está a situação? O espaço em disco do AD está descendo a montanha aqui. O máximo que ele estava no começo era 34.74. O mínimo e o último dado coletado foi 31.24, já desceu bastante. Bem provavelmente ele vai mudar. Acho que ele não vai mudar a escala, eu acho que ele vai estreitar o espaço da linha. Porque aqui ele tem 35, 34, ele está indo de giga em giga, mas ele está bem afastado, né? Eu acho que ele vai dar uma estreitada aqui daqui a pouco, no próximo minuto aí. E vai colocar mais gigas para baixo. Talvez ele vai 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27. Acho que vai acontecer isso daqui a pouquinho. O gráfico de saída tráfego de saída na rede do nosso ISA. Olha como é que ele está aparecendo no eletrocardiograma de um cardíaco. O pico dele foi de 36, ele subiu um pouco mais do que eu imaginei que ele poderia chegar. E atualmente ele está se mantendo aí nos 12. Que antes ele estava se mantendo nos 26, ele já está se mantendo nos 12. Então ele já diminuiu um pouco o tráfego. Mas é porque eu estava consumindo a minha internet, a minha rede aqui da minha máquina física. Então aí ficou dividido com a máquina virtual também utilizar a rede da minha máquina física. E aqui o gráfico de entrada. Ele também teve um pico aí de 588. Aí o gráfico mudou a escala para até 600 e está oscilando de 100 em 100 KB. O que antes estava de 50 em 50, agora está de 100 em 100. E aí ele está mais ou menos estável nos 175 KB agora. Na faixa aí de 170 a 180. O gráfico aqui ainda está caindo e a escala ainda não mudou. Então é um pouco teimoso, hein? Daqui a pouco não vai caber mais, ele vai ser obrigado a mudar. Bom, deixa esses backups continuarem rolando, os gráficos continuam sendo gerados e a gente continua vendo como é bacana esse monitoramento aí. Eu tinha parado aqui em Lay State Data, né? Vamos agora para o submenu Triggers. O que seriam as triggers? As triggers são os alertas que ele gera. Por exemplo, ele monitora tudo aquilo que a gente estava vendo, né? Monitora processamento, memória, HD, rede. Só que aí quando o monitoramento chega em algum ponto considerado crítico aos ABICs, ele gera um alerta. O alerta é a trigger. Vocês lembram que eu tinha mostrado que aqui no dashboard ele tinha aparecido o I/O de disco lá aqui embaixo no last 20 issues, ele tinha aparecido o I/O do disco do Linux, né? Por quê? Porque a gente estava fazendo um backup do Linux o backup do HD do Linux dentro do próprio HD, em uma outra pasta qualquer. Igual eu estou fazendo com o Windows agora. Só que aí ele ficou dando alerta que o I/O do Linux estava dando overload, estava sobrecarregado. Porque o I/O do Linux em EX3 não é que nem o do Windows em NTFS.
Por isso que eu estou fazendo um backup do Windows e ele não está reclamando, né? Você pode ver que não está dando nenhum alerta aqui. Que o backup do NTFS aí é um pouco melhor a questão de entrada e saída de dados. Mas tudo bem. Aí ele estava sobrecarregado o disco do Linux, por isso que ele tava reclamando aqui um warning. Então isso era o que? Era um alerta, né? E o alerta, todo alerta ele tem o que? Ele tem um status, né? Se ele está ok ou se ele está com problemas. Ele tem um nível de severidade ou criticidade, né? Se ele é crítico, se ele é só de informação, se ele é um warning, ou se ele é um alert, se ele é um high, né? Ele tem vários níveis de criticidade aí que ele tem no Zabbix aqui. Se eu não me engano são 5 níveis, né, de criticidade, que vai ficando cada vez mais vermelho o tom do quadradinho. Mais verde sempre significa bom, né? Aí aqui tem o último dado coletado desse tipo de alerta, podemos dizer, né? Há quanto tempo ele está rolando? Já está aí há 14 minutos que está tudo bem. O verdinho aqui também está tudo certo. Qual é o host que está gerando esse alerta e qual que é o nome do alerta que está sendo gerado. E os comentários que estão adicionados nele. Se eu clicar aqui em Add, eu adiciono um comentário. Quando ele é um alerta de problem, ele tem aqui já o show, né? No lugar do Add, ele aparece show, que é para exibir, né? SHOW, que é para poder exibir o comentário que ele gerou daquele problem. Quando é ok, eu consigo adicionar no comentário esse ok. Mas geralmente não precisa, né? A gente sabe que está ok, para que vou ler comentário? Tá tudo, vai estar escrito assim, está tudo bem, né? Então não tem muita necessidade aí. Depois dos triggers, que são os alertas, a gente tem os events, que são os eventos que ocorrem, né? Os eventos são tudo aquilo que é registrado que ocorre nos servidores que estão dentro do monitoramento. Por exemplo, aqui ó, o problem aqui que está em warning foi o I/O do disco do nosso servidor Zabbix. Ele durou 6 minutos esse warning, que ficou em problema, que ocorreu aí às 5h17, né? Já foi aos 17 minutos, faz um tempinho. Então ele está dizendo aqui a descrição, né? Se eu clicar aqui na descrição, provavelmente ele vai me mostrar qual foi a trigger, a trigger dele de event, configuração, e onde está o histórico. Está lá no I/O, o wait time do processamento, que está o histórico desse problema que ocorreu. Qual foi a ação que eu tive? Nenhuma. Simplesmente parou sozinho, podemos dizer assim. Porque no Zabbix eu não tive ação nenhuma. A ação que eu tive foi diretamente lá no servidor. Então o Zabbix não sabe disso. Ele acha que aconteceu, depois sumiu. É isso que ele está registrando. Ou então essa act seria, acho que a ação própria do Zabbix, né? Como ele não tem nenhuma ação, nenhuma action pré-configurada para esse caso, então ele está falando que não fez nada. Tá? Esses são os eventos que ele vai registrando. Aqui ele está mostrando 10 de 10. Só os triggers, né? Eu posso exportar isso para um CSV. Eu posso também configurar para que ele mostre mais do que 10, se eu quiser. Aqui só são os últimos 10, né? Os mais recentes. Depois aqui a gente tem os gráficos. São alguns gráficos que ele gera. Aqui, por exemplo, eu estou no gráfico de uso do espaço no diretório barra, né? Aí então ele vai me mostrar do servidor Zabbix, que é o único que tem o diretório barra Linux aqui. Está me dizendo que 100%, que é a capacidade total, são 18,58 GB. Isso é a capacidade total. E que eu estou utilizando, não, que eu tenho livre, desculpa, 13,58 GB, que representa 73% disso tudo, né? Ou seja, a pizza cheia é o meu disco. O verdinho é o que está livre e o vermelhinho é o que eu estou usando aqui. Seria mais ou menos isso. Se eu vier aqui no C, esse daqui é o do AD, como que está a situação. E aqui no outro C é o do ISA, como que está a situação do disco também. Memory, Traffic Network. Ele gera um gráfico para cada monitor. Igual a gente tem aqueles gráficos dinâmicos que estão aqui sendo mudados. Nossa, ele ainda não mudou a escala. Ele tem esses gráficos dinâmicos aqui que estão sendo alterados automaticamente de minuto em minuto. A gente tem alguns gráficos estáticos aqui da situação atual.
de como que tá em gráfico de pizza. Screens, não sei exatamente o que seriam essas screens, não sei se seria uma tela externa, alguma coisa do tipo. Maps, também não sei exatamente se seriam esses maps, acho que seria pra gente adicionar aí várias redes, né? Tem o local network, outras networks aí. Discovery são os dispositivos descobertos quando a gente faz o discovery lá de agentes Zabbix. E esse IT Services seria mais ou menos um registro de chamadas, incidentes aí que a gente pode computar dentro dos Zabbix também, se eu não me engano. Bom, sobre monitoring são esses os submenus que a gente tem que ele refaz. Aí aqui a gente também tem o menu de inventário, né? Aqui em Overview ele vai falar que não tem nenhum host encontrado, nos hosts também nenhum host encontrado. Eu tentei fuçar para poder fazer funcionar aqui, mas não deu muito certo não. Mas pelo que eu vi na documentação, isso daqui é um inventário de hardware completo das máquinas que estão com os Zabbix. Ele pega, por exemplo, o processador. Qual é o processador? É um Intel Core i5 de terceira geração, é o E3570 de 2.4 GHz. Ele tem um total de 8 GB de memória RAM, onde são dois pentes de 4 GB cada da Kingston de 1600 MHz. Ele tem um HD SATA de 1 TB de 5400 RPM de 2 polegadas e meia. É mais ou menos isso o inventário dele. Ele pega um inventário completo do hardware da máquina, a placa-mãe, o modelo, placa de vídeo, capacidade, modelo, frequência, memória, HD, sistema operacional. Se for um Windows também, talvez até a chave de ativação, acho que ele pega também, qualquer chave da licença que está instalada no Windows. É um inventário das máquinas, e aí você consegue depois também exportar isso para uma planilha de Excel, para você apresentar para o seu gestor lá de TI, quando ele quiser saber sobre o parque de máquinas, né? É bem interessante também. Aqui em Reports, a gente tem o status dos Zabbix. Ele vai me dizer se o servidor dos Zabbix está em execução, eu digo que sim, e está executando no localhost na porta 10051. A 10050 é a do agente e a 10051 é de servidor Zabbix, tá? Número de hosts, os monitorados, os não monitorados e os templates. Total de 41, onde 13 estão sendo monitorados, 0 não monitorados e 38 templates. Número de itens, os monitorados, os desabilitados e os que não são suportados. Total de 124 dividido nesses valores, né? Aqui é uma visão geral aí do próprio servidor Zabbix, né, sobre a configuração do próprio servidor Zabbix, como que ele está. O gráfico aqui do espaço em disco do AD, ainda na mesma escala, deve ter terminado o backup porque ele está mais estático. Aqui, insira um disquete vazio formatado na unidade A. A unidade não está pronta, o disquete não foi inserido corretamente. Cancelar. O disquete de recuperação não foi criado, ok. O backup está completo. Tem um relatório que é o log que ele gerou e fechar a janelinha. Beleza, ok. Dentro da pasta BKP, tem aqui o arquivo backup.bkf que ele acabou de gerar. Nas propriedades dele ele me fala que é um arquivo de 3.38 GB. Então eu vou fazer uma cópia dele aqui dentro mesmo para poder duplicar esse tamanho. Eu quero ocupar mais espaço do disco ainda. Enquanto isso, o backup do ISA também já concluiu aqui, está reclamando do disquete, que ele não está conseguindo fazer backup do disquete, mas tudo bem. Backup completo, fechar. Olha lá, o tamanho de 4.44 GB. Está maior do que o AD porque ele tem o ISA instalado, né? Então ele consome um pouco mais. O nosso gráfico então agora já caiu. Olha lá, o último dado coletado, 1.63 KB. Ou seja, estava aqui em cima, despencou drasticamente aí a entrada de rede e a saída de rede também. Foi para 1.24 e aqui foi para 1.63. Foram só os pacotes de confirmação agora que eu acabei de clicar lá naquelas opções. Talvez agora deve cair para menos de 1 KB ainda. Olha lá, como eu estou fazendo a cópia do backup do meu servidor do AD, agora sim ele deu a estreitada que eu disse que ele ia acontecer. De 35 ele estava até 27, ó. Acertei, hein? Falei que ele ia até 27 mais ou menos e foi. Continua caindo o espaço em disco, porque eu estou duplicando
o uso daquele backup lá. Bom, voltando aqui, então aqui em Status of Zabbix é um status geral de algumas informações aí sobre a configuração do servidor Zabbix em si. A Availability Report são os relatórios disponíveis. Aqui ele fala quantos por cento está com problema e quantos por cento está tudo bem, né? Para cada cheque. Por exemplo, lá no servidor AD, se o espaço em disco estiver menor do que 20%, isso é um alerta. Quando ele chegar a 20%, então ele vai aparecer aqui 1 de problema e 99 ok. Aí conforme isso for caindo, vai aumentando a porcentagem do problema e diminuindo a porcentagem de tudo bem, né? Para você começar a dar, vai até um ponto que você vai ter que dar atenção para isso, né? A maioria aqui está tudo 100%, gente, porque os nossos servidores não têm atividade, não estão em uma rede com muitos usuários, então estão todos em 100%, tá tudo bem, não tem nada de problema, né? Todas as verificações estão em 100% ok, 0% de problema. Triggers top 100, aí aqui tem as 100 últimas triggers geradas, né? O I/O de disco do Zabbix, que teve um warning. Quantas vezes isso teve alteração? 6 vezes. Quantas vezes o nosso servidor Zabbix foi reiniciado? Foram 2 vezes. Isso é só uma informação, não é crítico, porque foi um reboot que eu dei no servidor do outro dia. O nosso HD está com menos de 20% livre. Já apareceu um warning aqui. Vamos ver lá no dashboard como é que tá. Não apareceu nada. Ele está aparecendo um alerta só, mas o nosso AD não está só com 20%, está com mais livre. Aí está terminando já de duplicar o conteúdo aqui. Daqui a pouco a gente duplica de novo, para ocupar mais HD. Bom, vamos voltar aqui no gráfico rapidinho. Olha lá como é que está a placa de rede do nosso servidor ISA. A entrada de rede caiu lá para 1.76 KB e a saída caiu para 900 bytes, ou seja, parou o backup e acabou, né? Já foi o pico, né? Foram aí, ó, das 5h26 até as 6h03, foram aí uns 40 minutos de uso da rede para poder concluir o backup. Não foi muito tempo. Agora, se a gente vier aqui no espaço em disco do ISA, olha como é que ele ficou. Tá estável, nada aconteceu, tá tudo bem, porque a gente não fez backup dentro do próprio HD, a gente fez backup em um caminho de rede. Então o HD não foi consumido, não foi utilizado. O que foi utilizado foi a rede, no caso do servidor do ISA. Deixa eu fechar esses gráficos. Esse daqui eu ainda vou deixar aberto, ó, terminou a cópia aqui. Fazer uma outra cópia novamente, deixa crescendo mais ainda aí. Bom, aí aqui ele vai mostrar o top 100 das triggers que estão ocorrendo. Nem 100 eu tenho aqui, ó. Então, no máximo, acho que umas 22. E a criticidade e o número de alterações desse status, né? Quantas vezes ele foi alterado, né? Se é lack of free swap space, que é a memória virtual, né, do arquivo de paginação. Se é a versão do agente do Zabbix, o que ocorreu, tudo isso, né? São as triggers que a gente tem, ele vai gerando aqui. Bar reports, sei lá o que é isso. Administration, vamos lá, em General. Aqui são as frescurinhas dos Zabbix. O tema vai ser o Original Blue, o Classic, o Black and Blue, o Dark Orange. É o tema que vai ficar aparecendo essas barrinhas, né? Ele já viu o Original Blue e por mim pode deixar nisso mesmo. Limite de elementos filtrados, tá 1000 aqui, que é o que já veio. Contagem dos elementos que são exibidos na tabela, tá 50.
O máximo da contagem de triggers para exibir tá 100, que é aquele top 100 lá. Eu posso mudar aqui para 10, para 20, 50, 30, quanto eu quiser. Exibir os eventos na ordem dos últimos 7 dias, ou seja, está sempre exibindo de uma semana aí. Exibir um alerta se o servidor Zabbix estiver caído. Sim, exibir. DM. Esse DM são os proxies. Aqui, ó, proxies. Lembra que eu falei que se caso, por exemplo, vamos lá, configuration, hosts. Eu vou vir aqui no meu host do AD, por exemplo. Lembra que eu falei que se, por exemplo, para eu chegar lá nesse IP, se eu precisar de um proxy, eu seleciono aqui. Então, esse proxy a gente configura aqui em DM, Administration, DM. Aí aqui a gente tem aqui no botãozinho, ó, Create Proxy aqui na direita. Aí aqui eu dou um nome, se ele é um proxy ativo ou passivo. Qual host utiliza esse proxy. E aí eu só salvo. Então aí ele passa a ter uma configuração de proxy para aquele host. Então eu posso usar esses proxies depois para poder configurar. Authentication. Tá aqui a autenticação do próprio Zabbix, tá? Que eu loguei aqui, vocês estão vendo, estou conectado como admin, aqui embaixo está escrito, né? E aí tá perguntando se a authentication é via LDAP, que ele também se integra com um LDAP ativo na rede. Se é via HTTP ou se é uma autenticação interna do Zabbix. Eu estou usando a autenticação padrão, tá aqui, ó, Default Authentication. E tem a autenticação de LDAP também, ó. Users são os usuários do Zabbix. Aqui, ó, eu tô exibindo os grupos de usuários. Aí aqui tem o grupo Disabled, Enabled Debug Mode, os guests, No Access to Front-End e os Zabbix Administrators. No grupo Zabbix Administrators eu tenho um usuário, que é o usuário admin. No grupo Guests eu tenho um usuário, que é o usuário guest. Esse usuário está habilitado. Ele está no grupo de System Default para poder acessar o front-end, né, que seria essa telinha aqui do browser. Então também funciona. E o admin também é a mesma coisa. Se eu quiser listar, por exemplo, os usuários, ele vai me listar os dois usuários que existem. O guest não está online e o admin está online. Sim, que sou eu que estou mexendo agora. E as informações dele. Eu consigo mudar a senha clicando nele aqui também. Tem aqui, ó, Change Password. Foi onde eu mudei a senha. A senha dele por padrão veio o Zabbix, né? Eu mudei para admin. Media Types. Lembra que eu disse que o Action, ele pode mandar uma mensagem ou dar um comando remoto? Então, vamos lá em Configuration, Actions novamente, para eu revisar isso. Tem aqui, ó, a Action que padrão que ele já vem criado é essa. E a operação dela, tá aqui, ó, Send a message to user groups via all media. Ou seja, ele vai mandar uma mensagem por todas as mídias que existem, né? Se eu quiser criar uma nova action, aqui, ó, Create Action, Operation, New, Send a message. Aí para qual grupo de usuário ou para qual usuário? E qual mídia eu vou usar? Todas ou a mídia e-mail, Jabber ou SMS? Onde eu configuro essas mídias? Aqui em Administration, Media Types. Aí eu tenho essas três mídias já configuradas: e-mail, Jabber e SMS. Que aí eu tenho que configurar uma ferramenta de mailing de SMS, né? Aqui em e-mail eu fiz o teste, mas como essa versão do Zabbix é mais antiga, então a gente não tem SMTP autenticado, nem SMTP na porta 587. Ele é aquela configuração antiga e de servidores americanos, que é SMTP sem autenticação e na porta 25. Então aqui no Brasil não vai funcionar. A menos que você tenha aí os dados de um usuário, de um e-mail que funcione de um servidor externo aí. Mas aqui do Brasil você não vai conseguir mesmo. E aí ele enviaria um e-mail
com essas informações aqui do servidor SMTP, o domínio seria, né? E o e-mail de remetente. Aqui em scripts, eu tenho alguns scripts que eu consigo configurar para poder serem executados em algum local. Por exemplo, create a script. Eu posso criar um script que pode ser executado pelo servidor Zabbix, ou um script que pode ser executado por um agente Zabbix, né? Aí eu dou um nome para esse script, o comando que ele vai executar e a descrição do que ele faz. E aí eu coloco quais usuários podem executar esse script que eu criei. Todo mundo ou só alguns grupos específicos? Qual o grupo de hosts podem executar esse comando? Se são todos os grupos ou só grupos selecionados. Se for um comando que só roda em Windows, então eu seleciono o grupo de servidores Windows. Só eles podem executar esse comando. Esse comando só vai ser leitura, então ninguém pode alterar ele. Vão ler e executar dentro dos meus servidores Windows, mas ninguém pode alterar o meu comandinho lá, o que ele vai fazer. E aí depois eu configuro isso lá na minha action, em comando remoto, eu seleciono o meu script aqui. Eu criei o script lá, reiniciar spooler. E aí eu coloquei o comando, eu coloquei as permissões, e aí lá no meu action eu seleciono esse script. É assim que ele funciona. Criou a cópia, vou criar a cópia novamente. Olha como é que está o nosso gráfico. Está caindo cada vez mais. Audit seria uma auditoria. Isso daqui é uma auditoria própria do Zabbix. Para que serve? É bem útil. Eu gostei também. Aqui a gente filtra, por exemplo, por ação. Se o cara fez login, se o cara fez logout, se ele adicionou alguma coisa, se ele atualizou alguma coisa, se ele excluiu alguma coisa, se ele habilitou ou se ele desabilitou alguma coisa dentro do Zabbix, ou qualquer outra alteração que ele possa ter feito. Qual o recurso que ele usou? O action, o application, tem aqui todos esses recursos, né, que o Zabbix possui. Qual o recurso que ele usou? Qual usuário que usou? Usuário admin, usuário helpdesk, usuário guest, qual usuário que fez a alteração. Eu dou um filtro. Aqui acho que eu tenho que colocar algum dado, né? Selecionar algum usuário. Vamos selecionar o usuário admin. Select. Olha lá, o usuário admin. Quero saber dele quando que ele fez login. Esse meu relatório está furado, hein? Bom, esse relatório de auditoria, ele faz isso. Ele grava todas as alterações que ocorreram dentro do servidor do Zabbix por todos os usuários do Zabbix, né? Que aqui a gente só tem o usuário admin e o guest, que são os padrões. Mas se você tem um usuário para cada carinha lá do helpdesk, para cada carinha do monitoramento, ou para o pessoal um usuário genérico para o departamento, aí você tem aqui o histórico de alterações desse usuário. Caso você queira fazer uma auditoria dentro do Zabbix, ele fica tudo registrado aqui. QI não sei o que é. Notification. São quantas notificações ocorreram e quando ocorreu, né? As notificações são aquelas de acordo com aquelas actions, né? Se é enviar uma mensagem ou se é dar um comando remoto. Aí ele gera uma notificação disso. Aí aqui ele aparece o histórico das notificações que ocorreram. Olha lá, ó. E quais mídias ele está mostrando? Em todas aqui no caso. Installation é os dados de instalação do nosso servidor Zabbix. A gente está com a versão 2.2. Aí aqui são todas as dependências dele, né, os pré-requisitos. A versão do PHP é a 5.5 que está instalada. Os módulos do PHP que estão instalados, está tudo ok, tudo funcionando. Então o Zabbix está 100% ok no nosso Linux. Aqui a especificação do banco de dados, qual banco de dados ele está se conectando, que é no localhost, a porta padrão 3306, que é a porta do MySQL. O 0 é porque usa padrão do protocolo.
Mas eu posso colocar aqui uma personalizada, colocando a padrão, né? Mas é besteira. Aí o nome do banco de dados, usuário e senha do banco para poder gravar os dados. Eu não vou mudar nada aqui para não dar problema, tá? Deixa eu cancelar. Bom, gente, o Zabbix é isso, todos os recursos que ele tem. Eu acho muito interessante, achei muito da hora essa ferramentazinha aí, tá? Se alguém tiver mais alguma curiosidade, quiser saber mais sobre o servidor do Zabbix, entra no site que tem toda a documentação. https://www.zabbix, Zabbix é sempre com 2Bs, tá? zabbix.com/documentation, que é esse daqui, ó. Eu não vou conseguir abrir porque eu estou sem internet por causa da iCommon. Então, quem conseguir abrir aí pode abrir. Ele vai levar para uma telinha que ele vai te perguntar, essa telinha aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo no meu cache. Ele vai te perguntar qual a versão que você quer ver. Aí você coloca lá o manual da versão 2.2, que é o que a gente tem instalado. E aí você tem lá toda a documentação completa do Zabbix, isso em inglês. Ele tem 5 idiomas diferentes. Tem inglês, português, espanhol, francês, russo e austríaco. Acho que são 6 idiomas. Só que no português ele só tem um overview geral e um welcome lá em português do Zabbix. Agora no inglês ele está com a documentação 100% atualizada lá. Então eu recomendo vocês consultarem alguma coisa na documentação no inglês mesmo. Nessas horas o tradutor ajuda. Bom, vou excluir agora esse monte de backup que eu criei aqui, só para poder liberar meu HD de volta. Excluir a pasta toda. O gráfico já deve voltar para um pico máximo daqui a pouquinho. Bom, gente, acho que em 4 vídeos deu para falar de uma forma bem detalhada aí, mais ou menos 2 horas falando de Zabbix. Espero ter sido bem claro na explicação, ter explicado de uma forma simples para que todo mundo entenda e todo mundo consiga pegar e ver como é fantástica essa ferramenta aí. E ela usa tudo PHP, se você ver todas as páginas que a gente navega, é sempre um arquivo .php que a gente está acessando lá dentro. É uma ferramenta gratuita também, né? A gente consegue baixar e instalar onde quiser sem custo algum. Deixa ele terminar de atualizar o gráfico aqui. Então, ó, agora voltou. Eita. Que merda, eu cliquei no gráfico e fiz alguma coisa errada. Ah tá, agora sim. Bom, ele já até mudou a escala aqui, em vez de ser de 1 em 1, ele está de 2 em 2 GB, né? E já subiu agora para os 34.71 GB de volta dele, que eu acabei de excluir os arquivos lá, né? Então tá aí o gráfico sendo alterado automaticamente mais uma vez, agora com o uso do HD do AD, de uma máquina Windows. Bom, então é isso, gente. Valeu, obrigado. Eu vou dormir agora e descansar um pouco. E depois eu gravo o vídeo do Isa, fazendo as regras do Brussolo lá. Tentar fazer mais ou menos igual o Cid fez, fazendo as perguntas e dando os detalhes de cada um e mostrar uma outra coisinha também que eu aprendi sobre o Isa. Eu aprendi hoje sobre o Isa. Não vou gravar esse final de semana porque eu ainda estou sem internet. Bem provavelmente esse do Isa eu vou gravar só na semana que vem. E esses vídeos dos Zabbix eu só vou postar mais pra frente quando eu tiver internet de novo. Ou então lá no serviço com a internet do cliente. Bom, obrigado, gente, valeu, abraço, tchau, tchau.